Pois é, o Palmeiras, ele tem essa tentativa já há um tempo, assim, né. É claro que nem sempre é uma missão fácil, porque quando você vai buscar algum nome, você precisa conversar com o staff do jogador, isso envolve empresário, muitas vezes envolve família, muitas vezes envolve assessor de imprensa, precisa conversar com o time que também vai vender, que vai fazer a negociação, e aí nesse meio do caminho tem presidente, diretor, de futebol, diretor financeiro, jurídico. Então, é uma tarefa difícil para você conseguir fazer um acordo sem que ele vaze. Pelo lado do Palmeiras, o que o Palmeiras sempre faz eles tentam sempre conversar com os interessados, com os jogadores e falar: olha, no nosso mundo ideal aqui não vai ter vazamento, a gente pediria que vocês não vazassem. E dentro, internamente, Palmeiras alinha tudo, deixa tudo certinho e só no último passo passa ali para o administrativo, financeiro, jurídico, que aí vão fazer o contrato, vai definir pagamento, essas coisas. Deixa tudo alinhavado primeiro, Anderson e Leila, tudo certinho. A Leila tem o poder da caneta, então ela fala: ó, eu topo gastar tanto aqui, em quantas vezes, assim, o fluxo financeiro vai ser esse. Deixa tudo certinho e no último dia, praticamente só antes de assinar ali no último minuto, literalmente, eles passam para o resto do clube. E aí nesse tem que ter uma colaboração também com empresários, com os outros times, é sempre uma tarefa muito difícil. E aí por quê, né, Marinho? Por que que precisa ser tão secreto? A torcida gosta tanto de saber especulações e tal. Tem alguns motivos, né? O mais óbvio é que quando você tira do holofote, como você usou o termo holofote do mercado, você mantém o preço mais baixo. Você não cria um leilão, você não causa um leilão. E ultimamente o Palmeiras tem sido alvo, Palmeiras, Flamengo, normalmente é o time que está ali ganhando alguma coisa, os empresários usam mais, conseguem colocar mais notícias de interesse e tal. E aí, nesse momento, você consegue fazer o preço da sua mercadoria subir, a boa e velha da oferta da procura, né, Marinho? Da demanda e tudo mais. Então, quando você tem muita gente querendo, obviamente, seu preço vai subir, acaba causando um leilão. E além disso, o Palmeiras ele já sofreu nos últimos anos com a expectativa da torcida. O torcedor fica querendo nomes grandes, fica querendo craques. Vai trazer o Hulk, vai trazer. Vamos lembrar de outros nomes aí de Paulinho, do Atlético Mineiro, vai contratar grandes jogadores com salários milionários, com carreiras consagradas, e esse não é o perfil que o Palmeiras quer. O Palmeiras gosta mais de nomes menos consagrados, que estão com mais fome, como diria o próprio Abel Ferreira. Então, quando você consegue fazer isso de uma maneira mais secreta, você gera menos expectativa e acaba expondo um pouco menos a diretoria. É claro que depois que o nome é contratado, como no caso do Bruno Rodrigues, vai ter gente falando que o cara é bagre, como a torcida do Palmeiras gosta de usar, vai ter outros que vão gostar, mas essa é a filosofia do Palmeiras. O Palmeiras tenta não deixar que os nomes vazem. É claro que alguns vão vazar, a gente vai falar já já aí de outros nomes que já estão no mercado, que já tem muita gente sabendo, mas a tentativa é para que o Palmeiras sempre anuncie assim, de uma forma secreta. E eu vou te contar um segredo, viu, Marinho? Eu até que Opa, gosto gosto. eu até que gosto Gosto, gosto. dessa questão de reforço secreto, porque aquela história, anúncio oficial, acabou, não, assim, não teve aquela, é verdade, não é, correndo, ligação para cá, saiu no site oficial, pronto, é só subir, tá tudo bem. É muito mais fácil. Não, não, nem me fala, porque sabe como é que é nessa época de mercado da bola? É uma maluquice, né? A hora que for. Ontem, se você está acompanhando aí o noticiário do All Sport, vai encontrar uma matéria minha que, salvo engano, entrou às 9 para meia-noite. É muita coisa, as coisas acontecem nos horários malucos, assim, a negociação avança, daqui a pouco retrocede, daqui a pouco vai, daqui a pouco falta pouco. É Chapéu para muita lá, coisa, chapéu para cá. realmente é muita informação, fora as que não são verdade, fora as que não vão ao ar porque não se confirma, né? Mas aqui, Danilo, eu achei muito, muito, muito interessante, e daqui a pouco a gente vai atender o pessoal que está mandando pergunta no chat da live, mas eu achei muito interessante esse perfil preferido pelo Palmeiras, porque quando a gente vê o Palmeiras, a gente imagina um clube que vai investir milhões em nomes consagrados, aquele jogador de Europa, aquele jogador que já fez muito, mas o Palmeiras prefere um jogador que tenha ainda a conquistar. É por aí, né?
Exato. O Abel Ferreira, inclusive, recentemente aí, ele já falou disso e colocou no Instagram dele. A gente que acompanha o Abel Ferreira no dia a dia, você pode notar que ele gosta de passar recados. Muitas vezes na coletiva, muitas vezes no Instagram. O Instagram dele é usado para passar recados. E ele passou recentemente um recado de um vídeo do Tele Santana, se eu não me engano, era na Mesa Redonda. Eu não lembro agora, é um programa de entrevistas que o Tele Santana estava participando, Roda Viva, se eu não me engano, estava participando. E aí ele deu a entrevista e perguntaram para ele sobre o perfil e tal. Ele falou: eu prefiro sempre, eu acho que a expressão dele é cachorro faminto, eu acho que é a expressão que ele usa. E aí, por quê? Porque são jogadores que ainda querem lutar por alguma coisa, que buscam alguma coisa. E por que o Abel Ferreira e o Palmeiras adotam essa estratégia? Porque eles entendem que já tem uma base vencedora. O que é a base vencedora? O Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Rafael Veiga, Piquerez, são jogadores, Dudu, são jogadores que já estão há tanto tempo no Palmeiras e há tanto tempo conquistando e continuam com essa vontade. Então o Palmeiras foca em manter esse esqueleto, o que a gente sabe que no futebol brasileiro é bem difícil. O mais normal é campeão, time desmantelado. É campeão, time desmantelado. O normal é isso. O Palmeiras consegue manter esses jogadores, já tá quase assim, a gente fala muito do Abel, de 3 anos de Abel no Palmeiras e tal, mas você vê, Gustavo Gomes, o Palmeiras recusou uma proposta de 30 milhões de dólares pelo Gustavo Gomes no meio do ano, do time do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr. Então, é uma coisa, um trabalho muito difícil. O Palmeiras foca em gastar as suas grandes energias, isso significa a maior parte do seu dinheiro, mantendo o seu elenco. Porque quando a gente fala em manter elenco, a gente fala em aumentar salário, pagar mais luva, pagar mais bônus, tem um monte de coisa que envolve, não é simplesmente falar, e aí, tudo bem? Fica aqui com a gente, obrigado. Não, você renova, aumenta o salário de o contrato que vai até 2025 para 2027, então você aumenta o salário para muito, você acaba inchando a sua folha salarial. O Palmeiras tem a segunda maior folha salarial do Brasil, só atrás do Flamengo. E isso é bastante dinheiro, é mais de 30 milhões por mês no departamento de futebol do Palmeiras. Então é muita grana. Então o Palmeiras prefere focar os esforços em manter essas feras, esses caras que já são campeões, e trazer reforços pontuais que vão compor, e normalmente reforços que ainda precisam vingar. E aí a gente sabe, né, Marinho, no futebol é normalmente assim. É muito mais fácil você trazer um cara que é um jogador mediano ou até uma revelação da base e colocar num esquema que já está funcionando do que colocar num time em formação. Se você contrata 10 caras medianos, provavelmente seu time não vai para frente. Agora, se você já tem um esquema tudo montadinho e pega um cara mediano, às vezes o rendimento dele sobe. Então o Palmeiras acredita muito nessa filosofia, e essa filosofia muitas vezes não agrada o torcedor, como o Vinícius Nóbrega, que está aqui embaixo da gente aqui, né, Mário? Eu ia citar o Vinícius agora mesmo, olha só o que ele mandou. Todo esse tempo que estão falando e nenhum nome foi citado. O Palmeiras é o pior contratador do Brasil. É isso que diz o Vinícius Nóbrega. Mas Vinícius aqui, uma opinião de fora, tá? De quem tá um pouco distante do dia a dia do Palmeiras. Quem tá por dentro é o Danilo. Cara, se tá dando certo, velho. Se tá dando certo, quem sou eu para criticar, né? Porque, pô, o Palmeiras contrata um, dois jogadores ali, sempre medindo os seus esforços, mantendo o seu elenco e conquistando títulos toda hora, mas enfim, desagrada boa parte da torcida, né, Danilo? Pois é, a torcida ela fica nessa expectativa, né, do vai e vem. Eu brinco com alguns amigos, alguns amigos absolutamente viciados nisso. E aí você vai lembrar, Marinho, uma coisa que já não existe mais hoje, que é o lance impresso. Antigamente o lance impresso tinha uma página gigantesca do vai e vem. E aí você fazia assim, ó, abriu e vai e vem, tem lá, vem para cá, tal jogador, todos. Era uma tabelona gigantesca. E eu, quando era menorzinho, ia lá na banca, comprava todo dia. Quem será que vem pro meu time? Quem será que vem pro meu time? E a galera gosta, quase que o que substitui a ansiedade por jogos de quarta a domingo. A galera gosta de ficar todo dia sabendo quem vem. E aí quando você vê um time que não é tão atuante assim no mercado, a galera fica um pouco insatisfeita, né? A galera fica, pô, não vai contratar ninguém. E para piorar, né, Marinho, você vê, o Flamengo contratando não sei quem, o Corinthians vai atrás do Gabigol, o São Paulo, e aí a torcida do Palmeiras fala, pô, mas só a gente não vai? Palmeiras ganha, não vai? E na verdade é justamente por isso, né? O Palmeiras acredita nessa manutenção dessa base para continuar ganhando. E a gente vai lembrar de outra coisa aqui, Marinho. Antigamente, na época do Alexandre Matos, o Palmeiras era o rei do mercado. Contratava até jogador que não usava, né? Tirou, por exemplo, o Arthur Cabral do Ceará, nem ia usar, contratou só para não deixar para outro time, emprestou, faz rodar, fez isso com o Veiga e tal.
E aí não usava ninguém da base. E aí qual era a crítica da torcida? Pô, o Palmeiras é campeão da base, campeão de tudo, e nenhum jovem é usado. Agora, o Palmeiras está com 15 caras da base no elenco. Tem Endrick, Luiz Guilherme, tem Naves, tem Kevin, tem Fabinho, um monte de craque, assim, craque não, vai, mas um monte de bom jogador da base, a base do Palmeiras que tem acumulado muitos títulos, e aí a torcida reclama do quê? Putz, mais falta contratação. É difícil agradar todo mundo, viu, Marinho? É difícil. Aqui, ó, mais um recado via chat da live. Você que está nos assistindo, faça como a Bia Romero, que mandou o seguinte, ó. Se vier Caio Alexandre, vai ficar faltando só um atacante para suprir quando o Endrick sair. Para a gente ver, né, Danilo, como a mesma torcida tem pensamentos diferentes. Enquanto o Vinícius estava bravo ali, querendo contratação e tal, a Bia está satisfeita. Ela acha que, assim, Caio Alexandre e só mais um atacante. O Palmeiras faz que cálculo, Danilo, assim, em quantidade de reforços pensando em 2024? Então, a Leila, ela já tinha avisado já em setembro, mais ou menos, o Abel Ferreira para a comissão técnica e tal. Inclusive, já tinha feito matéria sobre isso e tal, na minha coluna também. Ela faz o cálculo de contratar 4 jogadores. São 4 jogadores que ela tem a intenção, pelo menos, né? Mas esse número sempre muda, por quê? Porque tem jogadores que podem sair, como é o caso do Arthur, que a gente fala já já. Tem uma possibilidade aí de Luan ou até de Gabriel Menino, dependendo das propostas que vão chegar. Então é claro, né? O Palmeiras não quer perder jogadores titulares, mas sabe que os jogadores que compõem o elenco, eles podem sair. O Jailson já saiu também. Então o Palmeiras acaba trabalhando com um número mínimo de 4, mas esse número pode aumentar conforme as necessidades, as saídas, as chegadas que vão ter aí, e claro, as boas e velhas oportunidades de mercado, Marinha. Afinal, se você tem um Messi de graça na janela, por que não, né? Por quê? O que custa investir em Lionel Messi, né? Deixa o teu like, participa aqui da live Vai e Vem Mercado da Bola do Palmeiras. Eu tô aqui muito bem acompanhado pelo Danilo Lavieri. Olha, a coluna do Danilo do All Sport tem muita informação de Palmeiras. Você tem que acompanhar sempre, sempre. Aproveita, te inscreve no canal do All Sport no YouTube. Nós estamos produzindo lives de Mercado da Bola todas as tardes. Coloca na tua agenda. E mais, te inscreve no canal do All Sport e ativa o sininho de notificações, porque assim vai ser avisado pelo YouTube sempre que tiver um novo conteúdo no ar. Para nossa live, Vai Bem Mercado da Bola, isso é muito importante, porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui ao vivo no começo da tarde, porque daqui a pouco tem Mundial de Clubes, né? Fluminense, Manchester City, quem vai levar a taça mais importante de clubes do mundo? Então nós estamos um pouco mais cedo. Normalmente as lives acontecem às 3 da tarde. Cada dia é sobre um time. Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, todos são abordados aqui na live. E curiosamente, se você não acompanhou nenhuma edição ainda, pode ver várias que estão lá no canal do YouTube e a de hoje também. Quando a gente trata de um time, a gente acaba de rebote tratando de outros. Porque todo o mercado da bola normalmente envolve várias equipes brasileiras, internacionais, enfim. Como são os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora? Porque tem 2 nomes que estão no universo do Palmeiras que fugiram da regra dos anúncios secretos. São negociações que estão sendo tratadas, estão com avanços e retrocessos do Cauli, o meia, aquele do Bahia, e do Caio Alexandre do Fortaleza. Danilo, quais são os avanços que existiram com esses jogadores e qual o status do Cauli e do Caio Alexandre nesse momento? Vou aproveitar também para mandar, já que você falou do chat, eu pus agora também no Twitter convidando o pessoal, já seja bem-vindo todo mundo que está chegando. Um abraço para o Daniel Nogueira também, para a Bia Romero, que não param de mandar mensagem. Valeu. O Cauli, vamos falar do Caio Alexandre primeiro. O Caio Alexandre está, digamos, um pouquinho mais quente, o Marinho. Caio Alexandre, ontem ou anteontem ele participou de um evento, admitiu a negociação com o Palmeiras. Eu já tinha colocado na coluna, como você falou também, o Caio Alexandre e o Cauli, eles já tinham deixado claro que gostariam de jogar no Palmeiras. Isso, inclusive, a torcida do Fortaleza ficou um pouco brava, a torcida do Bahia ficou um pouco brava comigo. Mas, meu Deus do céu, mas por que ele não quer sair de nada? Não quer... Os caras, eles são gratos ao Fortaleza e ao Bahia, mas eles têm essa intenção
de jogar no Palmeiras, porque eles consideram um novo passo na carreira, jogar uma Libertadores, brigar por título brasileiro e tal. Então o Caio Alexandre, para falar especificamente dele, já tinha um sinal positivo do Caio para o Palmeiras há um tempo, e aí o Palmeiras negocia com o Fortaleza. Qual que é a grande questão do Fortaleza aí? O Fortaleza ele teve metas colocadas no contrato, na época que ele contratou o Caio Alexandre do Vancouver Whitecaps, metas que seria obrigatório o Fortaleza fazer essa compra caso essas metas fossem alcançadas. E elas foram alcançadas. O Fortaleza comprou por 12 milhões de reais, se eu não me engano, uma parcela, uma fatia do Caio Alexandre. E nesse meio do caminho, o Palmeiras se interessou pelo jogador e foi negociar. A primeira pedida do Fortaleza, veja só você, eu falei agora que o Fortaleza pagou 12. A primeira pedida do Fortaleza foi de 50 milhões de reais. Então, é um lucro de quase mais de 4 vezes em cima do que o Fortaleza tinha pagado pelo Caio Alexandre. Obviamente, o Palmeiras não topou essa negociação de cara. Inicialmente, a negociação ela foi tentando ali, vamos abaixar para cá, não sei o que. O Fortaleza fez jogo duro. Desde então, o Caio Alexandre já tinha dado sinal positivo, mas o Fortaleza fez jogo duro, a negociação deu uma baixada. Agora, recentemente, o Palmeiras voltou a conversar um pouco mais com o Fortaleza e tentam chegar num número para que essa negociação seja efetivada. Ontem, eu falei com o Marcelo Praz, que era, agora a gente chama ele de ex-presidente do Fortaleza, agora é CEO do Fortaleza, né, porque virou SAF e tudo mais. O Marcelo Paz disse que não tinha acordo ainda, ontem. Agora a gente está esperando. Pode ser que nos próximos dias esse acordo saia, mas até ontem não tinha acordo entre Palmeiras e Fortaleza. O Caio Alexandre já disse sim, já sabe que já tem essa intenção de jogar pelo Palmeiras sim. Resta o acordo com o Fortaleza. E o acordo é meramente financeiro. É uma questão de quanto que o Fortaleza vai topar para liberar o jogador. Lembrando, Fortaleza também está ali conversando com o seu técnico, o Vojvoda. O Vojvoda também não gostaria de perder peças fundamentais, mas a gente sabe que por mais estruturado que esteja o Fortaleza hoje, a realidade financeira é diferente da realidade financeira do Palmeiras. Então, o Fortaleza, claro, em algum momento pode ceder porque precisa dessa grana. No caso do Cauli, há uma diferença, né? O Fortaleza virou uma SAF, mas ainda não tem um grande investidor. Virou uma SAF para buscar investidores. O caso do Bahia, o Bahia já é uma SAF com um grupo City por trás. O que isso significa? Economicamente falando, o Bahia já está estruturado, já está tranquilo. Já não tem mais aquela história de, putz, precisamos vender nosso destaque para poder reforçar o time para o ano que vem e tal. Não, o Bahia está tranquilo. Então, o Bahia chegou e falou, olha, o Cauli, só pela multa rescisória. O Palmeiras não vai pagar a multa rescisória, 30 milhões de euros, agora até me fugiu, vou até dar uma pesquisada aqui, mas eu não lembro de cabeça a multa rescisória do Cauli. Sei que o Palmeiras falou, não vou pagar essa multa rescisória. 50 milhões de euros, achei aqui a resposta. Ou seja, 270 milhões de reais, ô Marinho. 270 milhões de reais, o Palmeiras não vai pouco gastar. dinheiro, é pouco dinheiro, pouco dinheiro. Começa a resolver meus problemas assim, começa a pagar as dívidas aqui de casa. E aí o Bahia não quer vender o Cauli, embora o Cauli tenha também a intenção de jogar pelo Palmeiras, mas ele sabe que também está num projeto estruturado que, caso o negócio não vingue, ele consegue ficar lá numa boa no Bahia também, jogando num time bem estruturado. Qual é o grande X da questão aí do Cauli? O Abel Ferreira gosta muito dele. O Cauli já é um jogador de 28 anos, já não é um perfil de que normalmente o Palmeiras vai atrás. Então, quando você vê esse tipo de movimento, tem alguma coisa. Aí depois fui ver, o Abel gosta muito, porque o Cauli consegue jogar pela esquerda, pela direita, no meio. O Cauli é um jogador que o Abel Ferreira considera muito polivalente e moderno para todas as posições ali do meio de campo. Então, o Palmeiras tem esse pedido do Abel, por favor, continue insistindo lá. A questão é que o Bahia vai bater o pé. 50 milhões de euros, o Palmeiras não vai pagar. Então, essa negociação eu acredito que vai ficar um pouco mais travada do que pode ser a do Caio Alexandre. Eu hoje vejo a negociação do Caio Alexandre mais fácil do que a do Cauli. A relação, Danilo, de Palmeiras e Fortaleza, ela é boa a ponto de se imaginar que se encontre um caminho para a negociação do Caio Alexandre? Claro que a questão financeira pesa muito nesse momento, mas a relação Fortaleza-Palmeiras pode também facilitar isso? São clubes que possuem um diálogo ativo?
Sim, o Palmeiras ele tem uma boa, relação com o Fortaleza, não tem nenhum tipo de problema, então dá para conversar. O Marcelo Paz é uma pessoa que conversa normalmente com a Leila também, embora eles estejam em lados diferentes na liga, né? A gente lembra, por exemplo, o Marcelo Paz foi para o lado da Liga Forte e o Palmeiras ficou para a Libra. Isso acaba, às vezes, causando um certo ruído ali na comunicação, mas nesse caso de mercado, de relações fora da liga, não tem muito problema, daria para conversar. E aí, o Marinho, como eu te disse também, lógico, né? O Fortaleza é um dos times que a gente fala aí que se reestruturou, que está muito bem no futebol brasileiro hoje, ainda mais com o tamanho do Fortaleza, né? Que o Fortaleza não é dos times gigantes que tem aqueles milhões de reais em direitos de transmissão e tal. Então, o Fortaleza é um time estruturado que consegue recusar propostas baixas pelos jogadores que eles gostam, mas quando chega num valor ali intermediário, aí também é mais difícil, porque além da vontade do jogador, tem também a questão do Fortaleza poder ter essa grana, transformar um jogador em dois, três, então melhorar o elenco, dar mais opções para o Vojvoda, às vezes renovar com algum jogador que está ganhando um pouco menos, que está em uma boa fase, você consegue fazer esse tipo de troca. Então, claro, o Fortaleza fez o jogo duro no começo, pediu esses 50 milhões, mas eu acho que dá para chegar no meio do caminho aí e de repente conseguir essa negociação. Já no caso do Bahia, como eu disse, do Cauli, eu acho que é muito difícil.